two, one. Olá, eu sou Cláudia Mondelo do Talk Plus Podcast e estou mais uma vez aqui, assim, com o coração cheio de amor, porque eu vou receber uma pessoa hoje maravilhosa, que canta e encanta. Mas antes de apresentar ela, quero pedir para vocês que se inscrevam no canal, mande um coraçãozinho, mande um alô, seus comentários, é bastante importante para que a gente possa cada vez trabalhar melhor aqui. Fale de sugestões, do que vocês gostariam de ouvir, de receber, quem receber aqui na mesa, tá bom? Vou ficar esperando aí a comunicação de vocês. Agora, eu vou apresentar vocês a uma pessoa encantadora, que assim, tem um sorriso lindo e quando sobe ao palco, ai, 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 movimenta mesmo todo mundo que tá ali. Assim, tipo, contagia. Eu vou chamar aqui a Mona. Ai, que maravilha! Muito obrigada por você ter vindo a brilhantar aqui o nosso podcast, Mona. Obrigada a você, obrigada pelo convite, pela abertura, por Ai, que tudo. linda, obrigada. E assim, hoje eu queria saber um pouquinho da sua trajetória, né? Como mulher, nesse caminho aí da música. E, pelo que eu saiba, você sempre foi música, né? Me conta um pouquinho disso aí. Sempre foi, né? Eu estava conversando outro dia com uma pessoa e dizendo que eu não sabia nem separar a minha existência como pessoa com a música. Olha, Porque, assim, as primeiras lembranças, vai com 4 anos, assim, eu já me lembro cantando, né, na igreja. Comecei essa trajetória cantando na igreja e com 9 anos que fui estudar no conservatório de música mesmo, né? nossa, super novinha, né? Novinha, então assim, eu era aquela criança que estudava horas e horas, né, por dia e passava, a minha rotina era música, né? Eu me lembro das crianças, domingo, vamos pro cinema, vamos pra praia. E você tinha essa base familiar? Os seus pais tinham alguma ligação com música, com instrumentos? Tinha uma ligação, mas de uma maneira muito instintiva, não de uma maneira acadêmica, Tá. né? Então, meu pai, ele era um mineiro e na terra deles, ele contava as histórias de reisado, daquela Hum, folia de reis. Ele contava muito essas histórias sim. e ele fazia rimas como ninguém. Ah, Então, ele tinha essa musicalidade. A minha mãe, ela passou a aprender música depois de ter me matriculado, né? Eu e a minha irmã também, que também é musicista. Então ela se inspirou na gente, sabe? Acho que ela foi, na verdade, ela realizou uma vontade que ela já tinha e a gente foi ali aquela inspiração, sim, né? estava incubada ali. Ela falou, Sim, agora eu vou junto. exatamente. Mas foi assim. E aí eu me formei no conservatório com 20 anos, né? Então já era Passou um período um longo aí. grande período. E quando eu vi, falei, caramba, agora eu já não, também não sei fazer outra coisa. Já sou profissional, E foi né? virando uma profissão mesmo, porque daí, enquanto eu estava no conservatório, eu tocava muito em casamentos. Então, Sim. eu fazia o valongo, eu fazia todos os circuitos de igrejas, regia as orquestras. Trabalhei, assim, uns 10 anos com isso, sabe? Um bom tempo da minha vida eu trabalhei com isso. E fui dar aula, e aí me tornei professora de artes também depois, mas sempre ligado com a música. Sim. Então, de alguma maneira, sempre foi música. Eu trabalhei com musicoterapia na Santa Casa de Santos também. Olha que bacana. É. Então, assim, sempre foi ligado à música, né? Sim. Então, isso me deu uma bagagem de amplo, porque assim, a pessoa pensa música, ela só pensa em tocar ou cantar, Uhum, mas é um universo que ele tá cheio de possibilidades, né? com toda E certeza. eu explorei bastante delas. Então, É, dá para perceber, dá para perceber. Quem te acompanha, né, ou quem ainda não acompanha, e vai começar a acompanhar agora, porque vale a pena, gente. Ela foi até pro Blue Note já e já tá marcando um outro show lá, gente. É é, fantástica essa mulher. Eu te acompanho já há algum tempo, ali, como eu disse, quietinha no meu canto, mas
Eu posso até dizer que eu tenho um ouvido muito bom, sabe? Sim, Daquelas coisas que, gente, que coisa boa isso. E lá na frente aquela pessoa sempre despontou. Olha que engraçado. Eu posso dizer que eu sou assim uma observadora sim. de astros. Mas quando eu conheci você, era em casas que vocês cantavam durante o Sim, dia, no sábado, que é uma maravilha, que eu sinto sim, muita saudade, que são sim, os bares aqui do centro da cidade de Santos, e sim. tinham muitos e muitos gostosos. E você me encantou mesmo ali sempre no palco, com aquele seu jeito, né? Como você diz, você veste realmente um É, personagem e interpreta o que vem por ali sim, e sempre de uma forma muito grandiosa. E eu tenho certeza que naquele meio você conquistou muitas pessoas, né? Aí depois a gente acaba não indo mais, aí vê sim. você num lugar, no outro. Como é que essa trajetória aqui em Santos, dos bares, você falou que começou aí, tocou mais uns 10 anos aí em casamento e tal, era uma coisa mais engessada, Sim, né? exatamente. Agora você consegue colocar a Mona para fora, né? Exatamente, exatamente. Na verdade, nesse processo todo, um dos lugares que eu trabalhei foi com coral cênico. Então, eu fiz muito musical, né? Ah, O que me isso. possibilitou também bastante essa questão de interpretação, né? Desenvolvi bastante esse outro lado. Agora, aqui em Santos, é curioso que realmente a maioria das pessoas que me conhecem há muito tempo me conheceram ali no centro de Santos. E é por isso que eu falo Olha só. que eu tenho uma relação afetiva com o centro muito grande. Tudo que eu puder fazer para trazer a minha música para o centro, eu sempre faço um esforço para que isso aconteça, porque eu acho que é realmente o lugar de arte da cidade. É, e combina É. muito com você, com o que você interpreta, com o que você canta, Sim, toca, né? Porque é. você é uma enciclopédia aí musical, vamos dizer assim, né? Porque eu já vi pessoas, tá tudo quietinho no bar, todo mundo Aham. bebendo e tal, né? O último que eu fui, seu no Merlot, que é um Sim, bar que eu adoro sim. também. Um beijo pro Rafael. E todo mundo bebendo, entrou você. Meu Deus, era outra casa. As pessoas mudam de fisionomia. Você é incrível, é verdade. Você leva, não é só música e interpretação, você leva alegria. E É, isso é muito bacana. Eu acho que nos é, dias de hoje a gente precisa muito disso. sim. Então, esse personagem que você veste, Mona, é É. fantástico. Eu gosto de trabalhar as emoções em tudo, nas minhas redes também. Eu sempre cativo as pessoas pelos stories, despertando elas É, para as emoções. Eu acho assim, sabe, Cláudia? Hoje a gente tem todas as redes e todas as coisas de TV, tudo faz a gente olhar para fora, né? Então é a vida do outro, é o que o outro está fazendo, as outras coisas. é. E eu procuro, dentro das minhas redes, dentro das minhas reflexões, tanto compondo ou interpretando outras canções, eu sempre proponho que as pessoas olhem para dentro. Perfeito. Então, assim, embora tenha essa coisa da alegria, né, que eu acho que a alegria ela é mágica e ela tem que existir. Eu sempre proponho uma alegria que ela vem com o pensamento, né? Uhum, Então, assim, é um samba que vai te fazer pensar, é uma música que você vai é. dançar, mas você vai dançar quando você for dormir, você vai pensar na letra, Verdade. sabe? Então, assim, eu acho que uma coisa não precisa necessariamente excluir outra, né? De Hum, ser só entretenimento e só pular. não. Eu prefiro trabalhar dessa maneira, fazendo com que as pessoas se divirtam, mas também que reflitam. Pode ser uma soma de tudo, Eu né? Um acho, eu pouquinho de acho cada muito mais coisa, né? interessante. É, E realmente tem atraído um público que se conecta com isso, sabe? Eu acho interessantíssimo. As pessoas, elas realmente me reportam essas coisas, né? é, Nossa, sua música me leva para outro lugar. E sim, aí, eu canto e geralmente eu falo compositor, né? Que poucas pessoas e aí, exatamente. apesar da pessoa não conhece aquela música, ela chega em casa e vai procurar. Ai, não É, sabia que era do Gonzaguinha isso. olha só. Então, assim, acaba sendo um papel, mas aí eu acho que entra um pouco da professora da história da arte também. Então, eu Sim, acho que entra uma questão de educar mesmo as pessoas para isso, né? toda a formação que você teve foi para isso, Sim, né? exatamente. Educar para a música, porque É, a música para mim é realmente uma coisa muito sagrada, sabe? Então, assim, eu não consigo mais ficar em lugares onde as pessoas não tenho esse respeito pela música. Então, se eu tô num lugar
e eu tô vendo que aquilo tá se tornando outra coisa que não Uhum. seja um respeito pela música, eu naturalmente eu saio, porque aí eu Sim, percebo, não é mais o meu lugar aqui. E vou perfeito. buscar outras casas, né? Outras E dessa possibilidades. maneira tô indo pro Blue Note, indo para outras casas também onde a música seja protagonista. Exatamente. E é isso que a gente sente em você. E isso é Sim, maravilhoso, porque isso constrói realmente, né, um exato. profissional completo. Isso. A pessoa começa, a quem te segue, quem ali está ouvindo pela primeira Sim, vez, ele absorve ele isso. absorve, ele entende que aquilo foi feito para ser nutrido. Isso. Então ele sabe que não é uma música para entretenimento, Só só pelo para momento. não. Eles vão para tanto que eu entro para cantar, acabou, silêncio, as pessoas É. prestam atenção e vai ter a hora que a gente vai se divertir, vai se levantar, Ai, mas isso também é um fio condutor que eu dou no show, né? Então eu sempre começo o show de uma maneira, vou preparando pro estouro da pro alegria. ápice, exatamente. Maravilhoso. E me conta quais são os seus sonhos agora, o que que você tá, porque dá para perceber que você tá já indo para os degrauzinhos maiores, Sim, assim, para quem curte você, a gente sempre sim, vai percebendo e vai torcendo, sim, né? Porque a sim. gente quer cada vez melhor. É. Quais são os seus sonhos agora? O que que você está aprontando no momento de novidade? Olha, eu acabei de lançar, né, o meu álbum, meu Norte Latino, que teve incentivo de muitos dos meus fãs. Ele foi realizado através de um financiamento coletivo. Então, isso é muito importante também, porque testa a força do artista, né? A Sim, relevância, o quanto as pessoas estão dispostas a te ajudar a realizar um projeto, um sonho, e elas, na verdade, fazem parte desse projeto, né? e você começa a medir A também, medir a né? sua audiência, a É, medir a sua é, força mesmo, né? Enquanto marca mesmo, né? exatamente. Então foi muito interessante. Eu tô ainda nessa, saboreando tudo isso, tá muito fresco, né? Tem uma semana. E o álbum tá Tá sensacional. sensacional, tá Hoje eu passei a sensacional. manhã Ah, ouvindo. que delícia. Tá sensacional, são músicos incríveis, assim, eu ouso dizer os melhores dessa cidade. Tem participações como Lulinha Alencar, que é um sanfoneiro da Mônica Salmazo, do Chico Buarque, do Dori Caymmi. Então, assim, Só fera. só fera. Foi mixado pelo Carlos Freitas, que mixou Elis Regina, que mixou os grandes Tom Jobim, álbuns da música brasileira. Então, foi feito com muito carinho mesmo. E esse disco, o que eu espero dele, eu acho que ele, embora seja um disco com arranjos muito bonitos, muito bem feitos, o que eu conversei com os meninos da banda foi: eu não quero um disco para músico ouvir. Sabe aquela coisa muito rebuscada demais, Sim, que aí também não chega nas pessoas? Eu quero que seja uma linguagem que chegue nas pessoas, e assim eu compus as músicas de maneira mais popular mesmo, que elas grudam na é, cabeça, mas elas têm um conteúdo. E eu acho que tem possibilidade de entrar numa trilha, por exemplo, de uma novela. É o que eu espero, sabe? Uma trilha. Hoje a gente também tem inúmeras possibilidades com essa gama verdade. de minissérie e de séries, né? De Sim, Netflix, enfim, tem um campo muito grande envolvendo tudo isso, é né? verdade. Então, tudo que eu venho compondo daqui para frente, eu também penso nesse lado. Sim. É muito importante dizer também que nesse EP tem uma faixa bônus, que é a faixa Baião Dobrado, que é uma música instrumental. Ela não tem Hum, letra. Então, ela é uma música feita só para se escutar sem letra, né? E esse é um uhum. processo que eu acho interessantíssimo, que é o de levar as pessoas a trabalharem a criatividade, a imaginação. Porque quando você dá uma música que é, na verdade, o berço da música é esse, né? Sim, Não ter não, letra, né? exato. Então, quando você oferece essa possibilidade para as pessoas, você oferece a possibilidade delas criarem na cabeça delas a É, história. é. E é um nicho predominantemente ocupado por homens. A música instrumental. Pouco se ouve falar em compositoras de música instrumental. Olha só. E aí me veio muito do conservatório, quando eu estudava música, por exemplo, pouquíssimas compositoras, né, para piano, mas tinha Chiquinha Gonzaga. Uhum. Só que assim, né, era aquela coisa, me ofereciam sempre primeiro os outros compositores, depois, mas tem a Chiquinha Gonzaga. Aí eu pegava a Chiquinha Gonzaga, Olha lá, tá vendo? porque é a coisa de a gente se reconhecer mesmo, né? Sim, é. E aí eu até me emocionei no show do Sesc, que eu falei, gente, contei essa história, né?
e falei assim, o quão importante é que a roda gire, né? Porque agora vejam vocês, está aqui uma mulher comandando todos esses músicos, porque a direção musical do show é minha, E os seus músicos são todos homens, todos né? homens, a composição é minha, um instrumentista do nível de Lulinha Alencar executando a minha música. Então, assim, é muito significativo, mas é muito mesmo, sabe? Então, assim, emociona mesmo, porque Dá uma coisinha boa, né? porque você vê que as coisas estão girando e aí a próxima compositora me olha ali e fala, ah, é possível, Tá vendo? entende? Então, assim, eu tô muito feliz com esse álbum por conta disso também, dessa possibilidade e de ter me arriscado mesmo, porque eu sou uma pessoa corajosa, Que vai sabe? pra Eu vou frente. para cima, eu vou, Mas eu vou. porque você tem confiança naquilo que você faz. Primeiro, porque você tem base, Sim, né? Você sim, estudou, você foi sim, lá, você tem todo, você absorveu tudo que é de melhor para poder ter essa coragem, sim. né? E vai e enfrenta, porque sabe que vai dar certo. Eu tenho total certeza que isso vai. Nossa, é só um. Que me dê vários frutos. Eu também acho que vai dar sim. Eu acho que é um pontapé. É, falar que eu tenho, assim, grandes, assim, eu tenho consciência de que não sou uma artista da massa, né? A música que eu faço talvez não atinja, a não ser por uma novela mesmo. Sim. Acredito que se entra numa trilha de novela, aí as coisas ganham outra dinâmica, né? Mas, assim, também não tenho essa pretensão. Eu tenho uma pretensão de viver para a música, sabe? Não é nem de música, é para ela. Para ela. Porque eu acho que todo o resto é uma consequência, Eu ia dizer isso. O sabe? resto vem. É incrível, assim, eu pouco penso de fato na coisa. Não é que eu não penso no dinheiro, penso, porque também a gente tem que parar com esse negócio de que artista, ai, não deve pensar em dinheiro, só arte. Não, claro que eu penso. E eu preciso viver com dignidade, né? E eu sempre falo, preciso de beleza, gente. Eu preciso de beleza para viver. As pessoas falam, nossa, eu tomo Isso esse café mesmo. da manhã todo dia. Eu falo, toma, eu preciso de muito carinho, muita beleza, Sim. porque isso me alimenta Isso é inspirador, né? artisticamente, exatamente. Mas assim, eu sempre faço, quando eu estou fazendo uma coisa, eu estou fazendo aquilo pelo propósito que é aquilo, Sim. sabe? Porque eu sinto que é uma missão. É. Quando eu deixei de cantar na igreja, muita gente falava, ai, a missa é outra, sem a sua voz. Aí eu falava, é que agora eu tô fazendo outras missas. O padre não deve ter gostado muito de quando É, você se retirou, não, não, não né? deve ter gostado. Não, porque o pessoal acha que ia lá só É. para ouvir você. Mas você sabe que arrastava bastante gente. Então, tá É, vendo? Olha era, só. era uma coisa, sempre foi. Eu sempre fui muito carismática. É. Assim, uma coisa muito. Você é mesmo carismático, o seu sorriso atrai. Eu não sei o que exatamente, mas as pessoas sempre se conectaram comigo, assim, de uma maneira muito intensa, né? O que eu falo, meus fãs não são aqueles fãs assim, ah, vamos ali no show da Mônica. Não. Não, eles são apaixonados. Sim. Se eu vou cantar no Carioca às 6h30, 5h30 eles já estão lá. Nos 5h30 da tarde, eles estão lá. É incrível, sabe? Tipo, deixa de fazer qualquer coisa, Deixa. risca a agenda, porque hoje tem show da Termina uma Mona. sessão mais cedo. Eles dão um jeito. Olha, eu já falei até aqui para minha produção. Quarta-feira não tem podcast, tá? Porque tem show da Mona lá no Carioca. Olha isso, tá vendo? É E incrível. começa cedo, então nós vamos É, todos para lá. Faz favor. maravilha. Risca a agenda, quarta-feira não tem nada. É um barato. Mas então, eu acho que isso atrai, sabe? Porque no final, a gente vende é a energia da gente. Então, assim, claro que eu canto bem, porque estudei e canto bem, tá tudo certo, e não tenho problema em dizer isso. É claro que os meus músicos são excelentes, é claro que tem toda uma coisa que atrai, mas se fosse tudo isso, e fosse uma coisa assim que, meu, o cantor canta só pra ele, aquela coisa Fria. né, que não tem a interação, É. não tem sentido pra mim. Então, o meu propósito é transmutar a energia das pessoas. Quando a pessoa me fala, o que você faz? Eu falo, eu transmuto a energia das pessoas. Dá para perceber até como você falou das suas mídias digitais, né, Sim, dos seus stories, enfim, da sua página, dá para perceber isso. é, E eu vou te falar que inspira muito, deve ter muita gente que abre ali e se é, inspira, sabe, num café, é porque verdade. eu também preciso disso, né? Eu não sou artista, eu não preciso desse alimento para
o meu trabalho, mas Sim. eu preciso Pra desse alma. alimento para a alma, Isso. de ter uma mesa bonita, de ter uma casa gostosa, de Isso. ter a minha paz, a minha música Sim, boa, isso. né? Isso faz toda a Isso é diferença. abundância, isso aí a É, gente deve buscar as coisas, né? é. É, É aquela questão da gente ser e não ter, sim, né? Então a gente é é, feliz, a isso. gente. Busca, Exatamente. E né? você tem muito disso e você passa, você tem essa capacidade de passar esse estado de espírito para as pessoas. E isso acaba contagiando, sem sombra de Eu dúvida. acredito, eu sempre falo, olha, o meu propósito aqui hoje é fazer você sair daqui melhor do que você entrou, Isso. E entendeu? pode ter certeza que muita gente sai, viu? Muita É, gente. E quais são os planos agora, futuro? Agora lançou, né? Esse sim, álbum que tá maravilhoso. Inclusive, eu hoje passei até um batom vermelho maravilhosa, só por adorei. conta do álbum de Mona. É, E quais são agora, quais são os seus planos profissionais? Do sim. que você Agora, pensa? agora a gente busca os locais certos para a gente trabalhar esse show, né? Você acha que em Santos tem casa suficiente para você trabalhar o, o tipo de show que você tem, o tipo de músicos que você tá? Não, eu acho que eu faço um milagre. É, Eu acho que eu faço um milagre. gostei desse do milagre. Porque, assim, não tem uma casa de show na cidade decente, não tem. É, Nem pra mim, nem pra quem vier de fora. verdade. Se vem um artista de fora, onde que ele se apresenta aqui? Hum, Numa casa de show, como a gente tinha É, antes, né? A gente tinha o, o próprio Tipografia, que já recebeu muita gente. tipografia. A gente tinha o Rádio City Café. Ai, não me fala dele, Aquilo ali era gente. uma pérola que a gente Nossa, tinha. eu vi muitos cantores Shows maravilhosos incríveis ali. ali. A gente teve, e a gente hoje não tem nada aqui, né? Não, verdade. Precisaria muito de uma iniciativa privada que fosse olhar É. para esse lugar que a gente não tem. E Santos tem um berço artístico muito Tem um forte, berço, né? tem uma cultura relacionada a isso É, muito forte, né? Muitos artistas, até pelo Porto, até pela questão do Porto, sim. enfim. Essa é uma questão que deveria ser pauta, né? É. Mas, enfim, eu sou uma pessoa que não espero muitas condições, não. Eu crio, eu cavo. Eu sempre falo, eu cavo os meus lugares. É, E eu preparo, eu mudo os lugares. Então, aonde quer que eu me apresente, se eu vejo, pô, isso aqui tem uma condição mínima de eu me apresentar. Claro que eu acho que de 2 anos pra cá muita coisa mudou pra mim, sim. artisticamente. Então, assim, o que há 2 anos pra mim era favorável, agora já não é. Uhum. Por causa da pandemia, você fala, Não, não? não, por uma questão artística mesmo. Eu venho crescendo de tal maneira que tem lugar que não me comporta mais. Concordo. Tanto pela estrutura, ou pela quantidade de pessoas, Sim. ou por essa questão também do lugar. Que, cara, eu super entendo, o cara, ou ele quer vender o vinho, ou quer vender a cerveja dele. Eu quero vender música. É, Então eu vou procurar lugares onde eu possa vender a minha música, né? é. E nada melhor, né, do que você ir lá, tomar uma cerveja, um Sim, vinho, seja lá o que for, mas escutar boa é música. ótimo. Nossa, Só que aí tem um grande problema, né? Que é como é que você como é que você coloca esses dois tipos de venda, que são vendas de álcool e música, uhum, de uma maneira em que as pessoas consigam ter um show, né? Nivelar ali numa certa. Então, assim, eu acho que o respeito que as pessoas acabam tendo por mim e pela minha música ajuda muito nesse aspecto. concordo com você. Então, assim, elas vão se divertir, vão beber, mas elas vão me escutar, né? Aí cabe a mim escolher os lugares que eu acho que isso aqui Sim. funciona, aqui não funciona. Então, assim, não tem, ter não tem, mas eu transformo. Eu faço um cenário, eu mudo onde eu vou tocar, eu mexo na luz, eu Sim. mexo na ambiência, eu mexo no mapa de cadeiras, Olha só. porque não dá para ter garçom passando na minha frente. Ah, de jeito nenhum. Entende? Não. Então, mas são coisas que são. Você vai conversar com poucos artistas, vão prestar atenção nisso. É. Mas para mim não dá. Porque você tá em outro nível de Sim, artista, sabe? sim. Você enxerga um todo e não Olha, simplesmente ir fazer um não. show pelo cachê daquele show. Não é, Não, é muito mais não do que é. isso. Não é, exatamente. Ele é um show mesmo com um fio condutor. Eu preciso que as pessoas entendam ele do começo, meio, fim, né? E eu sempre falo, a música é tão sagrada para mim que eu preparo um altar para ela. Ó.
E eu não entendo quem canta e não prepara um altar para música. Canta e não prepara uma luz, sabe? Não se arruma para aquilo. É. Porque para mim é realmente sagrado mesmo, eu levo muito a sério essa coisa, Meu, isso é lindo que você está falando, sabe? é simplesmente lindo. É assim, eu não esperava outra coisa de você aqui, eu fiz uma propaganda danada. O pessoal daqui não é de Santos, então não conhecia você ainda, e eu fiz muita propaganda, mas é uma propaganda que sai daqui de dentro, porque eu sempre senti isso, sabe? Eu sempre senti esse preparo, Sim, esse carinho e essa entrega. A gente sim, sente, né? A gente que bom. sente. Porque eu também sou assim, eu sou apreciadora de sentar, pegar um vinho e gostar de curtir boa música Sim, e reparar em tudo, nos músicos que estão, nos exatamente, é instrumentos, sabe? isso. Naquele, É muito naquele rico, movimento. exatamente, é tudo muito rico, né, para É, ser desperdiçado. é, Então eu sempre falo, eu não preencho barulho, porque tem dono de bar que quer que a gente preencha o barulho do que o bar tá fazendo. Então tá aquele falatório, e aí você tem que pôr uma música ali para preencher aquele barulho, e fica música com barulho, nossa. não dá para mim esse Não. tipo de situação. Mas aí são coisas que você vai descobrindo e vai se adequando com o tempo, né? De começo, alguns donos de bares vão ficando meio chateados, mas também tá certo. Aí eu converso e falo: Sim, olha, eu entendo o seu lugar, mas eu preciso entender o meu também. E não é você que vai dizer o meu lugar, porque para você eu vou ficar aqui para sempre, lógico. É é, ótimo para vocês, vou te trazer um público maravilhoso, que né? você sempre carrega, Que eu né? sempre carrego, os shows são lotados, são Então, lotados. Então, assim, cabe a mim mesma. Essa é uma decisão minha de perceber. Isso aqui agora dá. Pode ser que daqui a 2 meses não dê. sim, E é isso, sabe? Ter, porque ter tá esse sempre. olhar. Exatamente, tem esse olhar crescente, né? Me fala uma coisa, se é que é possível você me dizer qual é o show até hoje que você fez de toda a sua carreira que mais te marcou, que mais assim fez você pensar, puxa, que coisa maravilhosa, olha onde eu tô, ou olha o que eu fiz, olha Uhum, esse público, olha esse palco, sim. a energia que foi, enfim, por qualquer motivo, qual foi o show, se é que acho que talvez tenha alguns, né, ou não, mas você consegue me dizer assim? Consigo. Assim, eu tive um período da minha vida muito difícil, que foi 2015, 2016. Foi um período de 10 meses onde eu perdi meu pai e minha mãe. Nossa, Nesse período de 10 meses, um primeiro, depois outro. E aí foi a hora que eu trabalhava numa escola grande aqui em Santos e eu pedi demissão. Falei, olha, eu preciso de um tempo e eu vou viver de música. Eu recebi um convite para cantar na Itália e eu vou para lá. E aí eu fui. sério, Foi, essa época eu morava na Itália. olha só, foi 2017. Isso, que Ah, lugar? eu fui para Puglia ali, para a região da Sim, Puglia. lindíssimo. Maravilhoso. É maravilhoso E aí mesmo. ali eu tive a experiência mais incrível da minha vida. Sério. Nós fizemos um show lá em que era uma associação cultural. Tá. E eles fizeram feijoada nesse dia, eles, né? Até ajudei eles na questão de fazer os ingredientes, achar os ingredientes ali possíveis, né? Porque Sim, do nosso jeito não tem, mas enfim. que delícia. E caipirinha, e fui ajudando eles nessa parte, né, para compor o evento. E foi um evento de chorinho, com música brasileira. E assim, nós vendemos todos os ingressos, era um lugar, essas pessoas sentadas ao ar livre, que tem muito isso lá, né? Música ao ar Muito. livre, eles põem nas praças, nos castelos, as Fantástico. cadeiras, montam um palco, é incrível. E aí, nesse dia, tinha gente, assim, em pé, sentado no muro, pendurado. Eu Foi, um- posso imaginar. foi uma coisa, assim, quando eu olhei É, aquilo, que eu abri a boca para cantar, porque até então, assim, eu sempre me considerei cantora, coisa e tal, né? Fazia meus trabalhos aqui. Mas quando você abre a boca lá fora, as pessoas não te conhecem. Elas não conhecem a sua língua. sim. E elas se emocionam com aquilo que você está cantando. É por emoção mesmo, né? Aquilo, Porque não entende nem o que você está exatamente. falando muitas vezes. Aquilo para mim foi assim, virou a chavinha. Fez. Plup. Eu falei, olha que coisa mágica. É. Há meses atrás eu estava vivendo uma situação assim tão difícil, tão difícil. E aí agora eu tô aqui cantando do outro lado do mundo aqui para pessoas assim
que não estão nem entendendo o que eu tô cantando, e elas estavam realmente emocionadas. Ali eu me entendi cantora. Ali eu falei, eu sou uma cantora. Ai, que lindo. Eu sou uma cantora, e aonde quer que eu abrir essa minha boca, eu não vou passar nenhuma necessidade na minha vida. Aí, dali pra frente, eu vou viver para a música. Olha só. E eu não vou ter medo. Porque, assim, é difícil, porque quando você deixa um trabalho, né, eu trabalhava numa escola bem remunerada ali, eu ia me aposentar ali se eu quisesse. Enfim, ter uma outra dinâmica, né, de trabalho, de segurança, né? Se é que É, existe isso, hoje em dia não existe. verdade. Hoje em Não dia não tem mais, não. existe. Enfim, é que viver da arte, da música, exige, predispõe um desprendimento e uma coragem, Uhum. né? De você contar com. Quando Uma- veio, tanto que quando veio a pandemia, eu falei, agora vocês descobriram como que é ser músico. É assim. A gente não É, sabe do amanhã. é o acaso, né? É, mas Vem aí até a tudo. gente vai se profissionalizando e vai entendendo que as coisas têm que ser feitas com antecedência. Sim, Então você vai criando agendas, né? é. Que nem eu estava te falando do Blue Note. Novembro já está marcado, então você vai tendo agendas. Eu já vou comprar o meu. Só que você conta, principalmente depois da pandemia, você vê que você não tem controle. Você pode marcar a agenda que você quiser, Nossa, querida. Alguém mexeu um dedinho lá em cima, acabou a agenda. é verdade. Entendeu? É, Então, assim, trabalhar isso é muito interessante, né, pra gente. sim. Acho que em todas as profissões, saber que a gente não tem um controle absoluto de Não. nada. A gente, com a pandemia, a gente percebeu que a gente não tem controle da Da vida, né? vida, sobre nada, sobre nada. Tá, hoje nós estamos aqui, Bela e Formosa, amanhã não sabe, Exatamente, né? O que que acontece, como aconteceu, né, com a gente. E exatamente. muita coisa mudou também. Muita forma de pensar, forma de É, trabalhar e todo um contexto todo um mudou, né? contexto, exatamente. Então, nesse show, eu realmente virou a chavinha. E aí, quando eu voltei de lá, que aí voltei pro Brasil, e aí depois voltei de novo o ano seguinte. E o ano seguinte, 2018, eu queria ficar. Eu tava louca pra ir, pra falar, eu vou ficar, vou dar o meu jeito, eu vou ficar, porque eu não tinha cidadania, não tinha nada. Aham. Mas queria dar um jeito. Acabou que eu tive que voltar de novo por essas questões todas de inventário, enfim. E aí fiquei. Eu falei, tá bom, já que eu vou ficar, eu vou começar a estudar. Mesma coisa de como que eu vou me tornar uma profissional da música, mas não só, porque assim, estudar música, tudo bem, Sim, já faz parte, mas estudar a produção por trás. Como é que eu me autoproduzo? Como é que eu faço? Porque assim, eu vou te exatamente. falar, para o artista que está começando, não tem essa história de que vai chegar um produtor. Não vai. Porque você não vai querer botar dinheiro numa coisa que ainda não dá dinheiro. Sim, Entende? ele quer ver primeiro um Quer ver, resultado, pô, essa né? pessoa aqui, Para ó, depois, ela traz é. público. Agora tá começando a aparecer esse tipo de oportunidade. Mas porque Entende? você está em evidência, você está criando Exatamente. suas músicas, compondo, Sim, e eu sou tem. uma pessoa que eu me esforço para trazer público para, Então, não de uma maneira forçada, né? O esforço talvez não seja a palavra, mas eu me ponho à disposição de atrair pessoas mesmo com a verdade mesmo que eu estou fazendo, não é com qualquer outra coisa, é com a verdade mesmo. sim, porque dá para sentir isso E de eu você. acho que é uma coisa que, por ser tão verdade, toma uma proporção assim que eu não tô tendo muita noção ainda, assim, tô naquele momento de transição que é curioso, né? Então eu vou à praia, aí eu tô sentada na praia, daqui a pouco vem uma pessoa, você é a Mona? Sou. Eu posso tirar uma foto? Tá É vendo? engraçado, mas Que assim, é legal. uma, duas, três, quatro, cinco. É, Aí vou andar no calçadão e gente de todas as idades. Então é. é muito gratificante É o isso. reconhecimento, né? É, é Porque as muito pessoas legal. sentem isso de você, pode ter certeza. Eu estou falando por mim e eu tenho Sim, certeza que muitas pessoas vão concordar com isso, porque você traz com uma verdade muito bacana. E eu acredito que é por isso que você está chegando tão longe, né? Como o Blue Note, que você acabou de sim, citar, nós falamos no começo, uma casa maravilhosa, sim. onde já passaram, assim, grandes nomes da Grandes nomes. música É, internacional. Então, assim. Puxa, isso é é maravilhoso. maravilhoso. E aí, então, a gente vai terminar essa conversa e eu quero saber de você o que que você tem para dizer para o seu público, o que você espera aí para esses anos todos que você tem de glória. Eu tenho absoluta certeza que é de glória. E um dia eu vou ficar muito feliz que eu falei, meu Deus, eu entrevistei.
falar no meu linda. podcast. Olha, sabe o que é curioso? As pessoas falam: "Ai, tem que aproveitar você enquanto você está aqui". É, mas isso é E eles verdade. ficam com medo, é um barato. "Você não vai se esquecer da gente?" Eu falei: "Não vou me esquecer de vocês". E aí, quando eu canto nas curvas da Estrada de Santos, eu falo: Ó, "Na Estrada de Santos eu sempre vou voltar, gente, fica sossegado". tá vendo? Que Olha, bom. eu quero dizer para as pessoas, primeiro, muito obrigada, porque, sim, eu tenho um público muito apaixonado, muito fiel, muito querido mesmo, sabe? É uma relação mesmo de troca. Eu quero agradecer muito essas pessoas que no lançamento do meu show, enfrentaram chuva com vento. Quando eu vi aquelas pessoas de cachecolzinho com chuva com vento, eu falei, gente, que eu olhei assim por trás da cortina. Outro dia eu fiz um show também no Bangalô, choveu, as pessoas abriram o guarda-chuva e, E e ficaram ali. ficaram. E eu falei, aí teve uma hora que eu tive que falar, gente, olha, vamos lá para dentro. É, A gente marca o show outro dia, enfim. São pessoas muito queridas, então eu quero primeiramente agradecer mesmo, porque eu acho que eu tenho muito a agradecer. Tenho muito a trocar com essas pessoas e com todas as outras que virão, né? E dizer para elas que se tem uma coisa, se eu puder agradecer de qualquer outra maneira todo esse carinho que eu recebo, vai ser realizando o melhor que eu posso e levando o nome da cidade, sabe? Eu acho que é isso, assim, que me cabe. maravilha, maravilha. Olha, eu não podia, né, ter feito aquela abertura falando que ela canta e encanta de outra maneira, né? Porque realmente encanta, ela é uma pessoa incrível, tem uma história linda e uma história assim que foi ali procurando fazer o melhor. Obrigada, Mona, muito obrigada. Você abrilhantou aqui hoje o nosso podcast Ah, e quando quiser, vem aqui lançar os seus álbuns, lançar os seus shows. E quarta-feira tem quarta- show isso, no Carioca, em isso Santos. mesmo. Às 18h30 é cedinho, que é happy hour, mas a galera vai estar lá, então chega cedo. Vai, gente, bora pra lá, quarta-feira. Obrigada, Obrigada a viu? você, um super beijo para Ai, muito todos. obrigada. Gente, foi maravilhosa essa conversa. Nossa, incrível, incrível. Eu vou pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, mandar um comentário, mandar um beijo para essa maravilhosa dessa Mona também, que ela vai adorar e pode deixar que eu vou passar todos os recadinhos, tá bom? E mais uma vez, obrigada por vocês estarem aqui. Até o próximo.